palavras de João, capítulo 6, como nós lemos. Nós também queremos levar em conta as palavras que a Líria leu, principalmente do Antigo Testamento. É um dia especial hoje, dia bonito, como nós já falamos no início, o Dia dos Pais. Pai, Jesus certa vez disse: a ninguém deveis chamar de Pai, a não ser o Pai que está no céu. Isso gerou questionamento. Mas como pode isso? Jesus estava falando num contexto em que os fariseus, os escribas, os hipócritas estavam querendo sentar-se no trono de Moisés. Eles estavam endeusando a si mesmo. E então Jesus diz essas palavras duras: a ninguém deveis chamar de pai, porque eles queriam ser os pais eclesiásticos acima do próprio Deus. Mas Deus é Pai. Deus é Pai, é o Pai perfeito, é o Pai que a gente recorre em toda e qualquer situação. É 100% perfeito. Já os pais terrenos às vezes tropeçam, patinam, deixam a desejar. Mas eles estão sempre em busca de serem pais ideais. Deus é o Pai. Nós sabemos disso. Nós temos aqui na terra progenitores, os que nos colocaram no mundo. Então a palavra Pai, com letra maiúscula, ela significa identidade divina. Particularmente nós chamamos Deus de Pai com letra maiúscula. E os nossos pais terrenos aqui, normalmente é com letra minúscula. Mas nós estamos diante de um momento do Evangelho em que Jesus está sendo buscado pelas pessoas porque elas veem nele a espécie de um pai, alguém que provê pão. Nós ainda estamos no contexto da multiplicação dos pães. A leitura da semana passada e as leituras anteriores mostraram o momento em que Jesus alimentou uma multidão. E agora eles estão atrás porque estão com fome novamente. Na multiplicação dos pães, o povo ficou maravilhado. E Jesus começa o texto dizendo: ora, vocês me procuram por causa do pão. Na verdade, eu sou o pão da vida. Quem come de mim nunca morrerá. E as pessoas não estavam entendendo, porque as pessoas morriam. Todos morrem. Todos vão morrer. 100% de chance de você que está aí sentado e eu morrer. É certo. É uma matemática perfeita. Mas o povo não entendeu quando Jesus falou que quem comesse dele, o pão dele, jamais morreria. Todos morrem. Jesus, nós sabemos que morreu, mas ele morreu por causa do nosso pecado. Jesus assumiu a nossa culpa. O Filho de Deus não morreu. O Filho de Deus ressuscitou no terceiro dia. Mas como saber que quem comer dele não morrerá? Aí a gente pergunta: mas a morte? Ninguém gosta de falar muito de morte. Se a gente perguntar para as pessoas: quem aí quer morrer? Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Todos querem lutar pela vida. Aí vem Jesus dizendo que quem comer do pão que ele tem para oferecer nunca morrerá. Ele é o pão da vida. E vocês lembram que na semana passada nós falamos que a palavra vida em grego tem dois significados. É bios, aquilo que a gente compra lá no supermercado, nos nutre, nos alimenta, e tem o pão da vida. Zoe, aquele que a gente vem buscar aqui na igreja. E vocês vieram aqui buscar o pão da vida. Todos esta semana foram ao supermercado. Talvez alguém tenha almoçado num restaurante. Lá tem vida. Mas aqui tem Zoe. Lá tem bios. Aqui tem Zoe. Lembra que nós falamos que quantas pessoas confundem? Se enchem de bios, se enchem de vida. Se enchem de alimento, se enchem de comida. Enchem de tudo que é bom, tudo que é caro, tudo que é de bom gosto. Isso é vida. Mas esquecem da Zoe, a vida eterna. E essas pessoas que estão procurando Jesus, elas estão interessadas em pão. Quem comer de mim, diz Jesus, nunca morrerá. E
E as pessoas então pensam, mas como? Dá-nos desse pão, nós não queremos morrer. E na verdade ninguém quer morrer, as pessoas querem viver eternamente. A gente sabe que mais para o norte do país ou no nordeste as pessoas morrem. Vocês veem na televisão artistas que quando estão morrendo eles fazem um pedido, olha, não quero tristeza. Músicos, as pessoas, os fãs cantam os seus sucessos enquanto ele está baixando no túmulo. Alegria, palmas, riso, cantorias. As pessoas querem celebrar a vida. Ninguém quer saber de morte. E aqui está Jesus. Então as pessoas querem viver. Bandas, música, forró do Nordeste alegram os velórios a noite toda. Agora, as pessoas sofrem angústias hoje em dia. E sempre sofreram. As pessoas sofrem desejos de morte. Estamos vivendo um momento em que as pessoas buscam tirar a própria vida. Diz que nunca se pensou tanto em suicídio como agora. Até mesmo crianças de 10, 11 anos, eu vi esses dias a reportagem, ele perdeu a vontade de viver. Mas pastor, ele perdeu a vontade de viver. Ele só fala em se matar. O que eu faço com ele? Provavelmente por causa de bullying. Estamos vivendo um momento em que bullying tornou-se um crime. Há quem diga que nós estamos vivendo sim a geração mimimi, porque quem lembra os mais velhos, no nosso tempo, todos nós tínhamos apelido na escola, todos nós sofríamos bullying e nós também apelidávamos, nós devolvíamos. Quem não sofreu um apelido na escola? Os rapazes aí, os guris, aconteceu comigo. Eu sempre fui muito ruim de futebol, perna de pau que até hoje não sei qual é a perna direita ou esquerda. Naquele momento na escola de dividir, de chamar os componentes do seu time, eu sempre ficava por último. E tenho certeza que vocês também ficaram, alguns. Eu sempre. Às vezes não queriam nem me chamar. Então a gente já era excluído lá na escola, porque por não jogar bola. Isso é bullying. Acredito que a escola não deveria fazer, deveria ser o professor, que deveria formar os times. Então todos nós sofremos, e a gente venceu isso. A gente tinha que se superar em outras áreas. Mas hoje em dia parece que tudo é bullying. E as crianças não conseguem se sobrepor a isso. Então, antigamente a gente resistia, mas hoje é um mimimi, todos ficam angustiados, todos ficam com problemas psicológicos, todos precisam de um tratamento, todos têm pretexto para não ir na escola. E isso é antigo, isso aconteceu também. Por isso que o momento em que a Líria leu para nós, aconteceu com Elias, ele já era um senhor. O profeta Elias teve uma dificuldade muito grande. Ele teve um encontro com 400 profetas de um Deus falso, e Deus então deu poder para ele derrotar esses 400 profetas. Vocês sabem da história, cada um deveria invocar o seu Deus. Os 400 profetas invocaram Baal o dia inteiro e ele não respondeu. E Elias então mandou colocar lenha, fazer uma fogueira, molhar bem a madeira, e ele invocou o Deus do céu, e o Deus do céu enviou fogo que consumiu toda aquela fogueira molhada. Então Deus deu ordem para Elias, olha, mate a espada os 400 profetas. E isso aconteceu. Elias matou 400 falsos profetas. Ele enfrentou 400 homens. E quando a rainha soube disso, queria castigar Elias. Elias aí teve medo de uma rainha. Medo. E correu. Fugiu. E queria morrer. Elias, diz o texto, vai para Berseba, ali ele leu, ele sobe um monte, então ele entra numa caverna, ele se escora numa pedra, e ele então pede a Deus que o mate. Senhor, eu quero morrer. Ele está tremendamente deprimido. Então, o texto lá que a Líria leu diz que quando Elias estava profundamente angustiado, querendo morrer,
um anjo do Senhor disse: levanta-te e come. Ele olhou para o lado e viu um pão delicioso, maravilhoso, e uma jarra de água. Elias então comeu desse pão, bebeu desta água. E a Líria também leu que ele caminhou 40 dias. 40 dias. Alguém que estava deprimido, comeu do pão do Senhor, bebeu da água da vida, e então teve forças para caminhar 40 dias. 40 dias na Bíblia significa vida. 40 dias Jesus ficou no deserto. 40 dias a arca navegou até encontrar terra. 40 anos o povo peregrinou no deserto até encontrar vida. Nesse momento, Elias desce do monte e ele então caminha 40 dias, porque o Senhor o alimenta com o pão da vida. Levanta-te. A sua vida inteira foi marcado pelo alimento que ele recebeu do Senhor. Então, gente, levanta-te e come. Nós também somos a religião da palavra. O anjo disse: levanta-te e come, alimenta-te. A palavra de Deus também nos diz: alimente-se. O evangelho de hoje nos diz: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim jamais morrerá. Então, alimentar do pão da vida, do pão do céu, nos dá vida. E quem morre, pastor, mas chega aos 60, 80, 90 anos, as pessoas morrem. As pessoas morrem, mas elas morrem alimentadas. E quem morre alimentada com o pão da vida, não morre. Está de passagem para o céu. Agora, os que ficam sofrem. Aqueles que morrem sem o pão da vida, esses realmente morrem. Essa é a morte eterna. Os que ficam sofrem, choram. Mas aquele que morre alimentado, na verdade ele descansa no Senhor. Então a palavra de Deus diz, e o evangelho não, a epístola que a Líria nos leu, de Efésios, Paulo nos conclama a nós sermos imitadores de Cristo. Quando nós comungamos do pão da vida, notem que aqui especificamente ele não está falando da Santa Ceia, ele está dizendo: eu sou o pão. Quem se alimentar de mim, da minha palavra, daquilo que eu tenho dito, esse não morrerá. Quem comungar dele, quem ouvir, quem acreditar, esse será um imitador de Cristo. Então não adianta aquela pessoa nervosa, maldizente, coiceira, chata, arrogante, prepotente, que humilha todo mundo, dizer que ela está comungando do pão da vida. Não está. Essa é a marca do desnutrido. Sim, tem gente que está desnutrido no corpo, está magro, está abaixo do peso, e tem gente que está desnutrido na alma, aquele chato de convivência horrível, que caminha para a destruição e para a morte. O apóstolo Paulo diz: sejam imitadores de Cristo. Imitar Cristo significa comungar com Ele. Não adianta comungar dele e também não botar em prática. É como nós construirmos a nossa casa, a nossa vida sobre areia. Lembra que Jesus falou que felizes são aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Quem constrói sobre a areia, a casa cai. Então, ser imitador de Jesus é pensar o seguinte: no momento da raiva, Jesus faria o quê? No momento de amargura, Jesus faria o quê? No momento de cólera, de ira, Jesus faria o quê? Quem vive com cólera, ira, amargura, é desnutrido e é sinal de que não se alimenta do pão do céu. Agora, se na sua casa tem gritaria, você precisa comer do pão do céu. Se você perde a paciência seguidamente como pai, hoje é o dia dos pais, como marido, você precisa comer do pão do céu. Se você perde a paciência, você precisa do pão do céu. Se você não dá tempo e espaço para a sua família, se você não convive com a sua família, você precisa do pão do céu. Aproveite as oportunidades no lar.
devocional em casa. Aproveite para ler a Bíblia em casa. Largue um pouco o telefone celular. A gente diz que os filhos estão viciados. Cuidado que tem pai também viciado. Deus vai nos ajudar se nós nos alimentarmos do pão da vida em casa também. Sermos como Cristo. Só Ele nos dá a vida. A vida não vem das redes sociais. Vem muita decepção dali. Bios e Zoe, vamos alimentar a nossa alma com o pão do céu. Alimentar a nossa vida, a vida eterna. Se eu alimentar o meu corpo para a vida eterna, eu terei tranquilidade quando a morte me chamar. Eu preciso alimentar como pai. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso ser tranquilo. Pais, vocês precisam também, muitas vezes, aprender a dizer não. Desde pequeno. Filhos precisam aprender a lidar com frustrações. Sabe por quê? Porque Deus, o grande Pai, o nosso Pai, o Pai com letra maiúscula, Ele também nos diz não. E vocês sabem disso. Quantas coisas vocês pediram para Ele e Ele disse não. Mas hoje vocês estão sentados aqui e estão vendo, olha, aquilo nem era tão importante. Deus também diz não. Muitos pais, quando eram pequenos, também passaram privações. E hoje eles dizem, não, passei muita privação, eu gostaria de ter tido muita coisa, eu vou dar isso tudo para os meus filhos. O que eu não tive, eu vou dar para os meus filhos. Vai te lascar. Vai estragar eles. Tá? Nós temos diversos momentos na Bíblia em que os filhos tiveram que aprender. Eles tiveram que aprender. Por exemplo, se nós olharmos o filho pródigo, certa vez o mais novo chegou e disse, pai, me dá a minha parte da herança que eu quero ir embora, não gosto do lar. O pai poderia ter dito, não, meu filho, mas fica aqui, o que que tu quer? Tu quer bom, naquele tempo não tinha carro do ano, tu quer um camelo do ano? Tu quer um camelo com ferradura de prata? Eu te dou. Com o arreio folheado a ouro? Eu te dou. O que mais você quer? Aí você precisa comprar o filho para ele permanecer no teu lar. Não compra não. O pai deu a parte da herança e disse, não, ele vai voltar. Mas ele precisa dessa lição. O pai deve ter ficado angustiado na porta, olhando todos os dias. Mas ele sabia que o momento viria em que o filho retornaria. Ele saiu um moleque, mas voltou um homem. Saiu de saco cheio e coração vazio e voltou de saco vazio e coração cheio. Saco vazio de dinheiro, mas o coração cheio de experiência e pronto para amar aquele pai que lhe deu uma das maiores lições da sua vida. Pais têm medo às vezes de perder os seus filhos e bajulam eles muito, em demasia. O conselho que eu dou é, pais, ensinem os filhos a se alimentar do pão da vida, do pão da eternidade. Não encham eles somente do pão que dá a Bios. Isso tem lá no supermercado. Cuidado com filhos pequenos. Muitas vezes o pai e a esposa torcem para um time diferente. O pai é colorado, a mãe é gremista, e disputam o filho. Querem que o filho seja gremista, o filho seja colorado. E naquela disputa, quando o filho cresce, quando o filho já tem a sua bagagem, a sua personalidade, o filho opta nem por Internacional, nem por Grêmio. Ele vai torcer para o Botafogo. Assim é com a igreja. É bom ter unidade de fé, a mesma igreja. Que bom que temos exemplos maravilhosos aqui de unidade de igreja na família. Então, vista a camiseta de Cristo no seu filho. Como é bonito ver o pai e a mãe trazendo os filhos para a igreja, para receber o alimento eterno dado pelo